Então, galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso PodTEDs. Hoje entrevistando o Guilherme Navarro, né, um ex-estudante aqui que passou pelo curso do Instituto Federal de 2021 até 2024. E muito obrigado, Guilherme, por aceitar o nosso convite e vir aqui aceitar esse desafio e mostrar um pouco da tua história, né, como é que foi. A gente vai ter bastante para conversar, né, mas obrigado por aceitar esse desafio conosco. Queria que você se apresentasse para a galera aí. Fala, pessoal, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim vir aqui no IF depois de ter me formado e estar aqui podendo falar um pouco de como que foi ter estudado no IF e ter entrado na área, né, que eu acho que é o caso de vocês, né. Então agora se formando em TADS, então meio que a gente vai seguir o mesmo caminho, né. Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos, comecei a trabalhar na área em 2021, já no meu primeiro ano de faculdade. Hoje eu sou desenvolvedor de software na Bembev, que faz parte do grupo Ambev, só que é o produto global, né. Comecei a trabalhar numa empresa aqui de Colombo mesmo, parceira aqui do IF, que é o BNE. Eu acho que é a casa de muitos que começam a desenvolver aqui dentro da faculdade, acaba passando por lá. E minha carreira começa aí. Só que um fato interessante é que eu não comecei na área de desenvolvimento, né? Por muito tempo eu trabalhei em comércio. Meu pai ele tinha uma loja de emplacamento veicular aqui em Colombo, trabalhei com ele por 10 anos. E eu entrei na área muito por necessidade, foi mais necessidade do que escolha, né? Então, 2021 a gente está no segundo ano de pandemia, comércio que não era essencial estava fechado e eu precisava achar alguma fonte de renda, né? Então, o dinheiro que a gente ganhava, que vinha do comércio ali da família, estava 6 meses parado, eu sem trabalhar, precisava achar algum meio. Na época eu já estava cursando um tecnólogo de administração aqui no próprio curso, só que era um curso que eu não me via muito seguindo uma carreira. Na época, um amigo meu, o Alisson, que até me incentivou a entrar no curso de administração, falou sobre o curso de TADS. Falei, cara, vou tentar, né? Não tem nada a perder. Fiz a prova e acabei entrando em 2021. E foi aí que começou um pouco da minha jornada nesse mundo de tecnologia. Ah, legal então, Guilherme. Então a gente pode considerar que você não era da área, né? E entrou no curso, né? E aí a partir do curso você teve essa oportunidade de mudar de área e hoje em dia atuando, né, como profissional. Isso. E como que você tem, assim, aqui diz no seu currículo que você veio da área de administração. Isso. Né? Você pode aproveitar algo dessa carreira de administração? Como que se lida, né? O que você teve de proveito da área de administração hoje para programar e até mesmo para fazer o código, né? Você conseguiu utilizar esse histórico, essa bagagem tua? Como é que foi? Cara, é uma pergunta interessante porque quando você trabalha com comércio, você acaba tendo muito contato com outras pessoas, né? Como é um comércio pequeno, trabalhava eu mais 3 funcionários, eu acabava tanto cuidando da parte de gestão quanto da parte de atendimento, de vendas. Então, essa desenvoltura de saber lidar com as pessoas, eu acredito que foi um diferencial para mim. Porque todo mundo sabe que o desenvolvedor tem aquele estereótipo de ser uma pessoa mais fechada, que fica ali no escuro, na caverna, e em alguns casos é real. Tem algumas pessoas, alguns profissionais que acabam não tendo essa parte de comunicação tão desenvolvida, e o fato de eu conseguir me expressar, me comunicar com as outras áreas, porque eu acho que um fato interessante, né? Quando a gente entra na área de tecnologia, a gente acha que a gente vai acabar só lidando com código, né? Vai ver só as letrinhas coloridas ali, vai desenvolver, vai debugar, mas quando você está no contexto de uma empresa, você acaba tendo que lidar com muitas outras áreas de negócio, né? Então você acaba tendo que lidar com a área de vendas, a área de customer success, e você está lidando com pessoas. Então é muito fácil para a gente que é da área de tecnologia explicar um problema para o outro. Mas como você vai chegar lá para a área de vendas e explicar por que o sistema caiu? Então, você ter essa habilidade de se comunicar, e eu acho que o mais importante, né, de se fazer entendido com pessoas que não são da área de tecnologia, é um fator muito importante, né? É o que eles chamam de soft skill, né? Então, você ter a habilidade de comunicação, eu acredito que em qualquer área isso ajuda, né? Mas principalmente na área de tecnologia, onde a gente vem de um contexto onde as pessoas acabam sendo mais fechadas, é uma área que algumas vagas e algumas empresas você acaba trabalhando no home office, não tem tanto contato com outras pessoas, ele acaba sendo diferencial. Então eu acredito para mim que ter dado isso do tempo que eu trabalhei no comércio, de lidar com pessoas, conseguir me comunicar de forma clara, foi o que me ajudou bastante nessa minha migração de carreira. Que legal, Guilherme. E assim, cara, para nós é muito, muito bom saber que tem um aluno, né, que passou aqui pelo curso e que hoje está trabalhando na área, né? Isso é muito satisfatório para nós todos aqui, sabe?
E a gente queria saber um pouco mais, assim, por que você escolheu aqui o Instituto Federal, né? O que te trouxe e o que o Instituto te ofereceu, o que ele te entregou e que foi fundamental para sustentar essa migração de carreira? Quando eu entrei aqui no IFE em 2021, se eu não me engano, a minha turma seria a terceira turma de ETADS. Então era um curso bem novo na época, tinham poucos cursos aqui no IFE. E uma das minhas principais escolhas foi a oportunidade de estar aberto com o curso na época e por ser perto de casa, né? Então eu sou de Colombo, moro aqui bem perto do campus, e quando eu soube, e eu acho que isso até é um fato engraçado, né? Muitas pessoas aqui da cidade não sabem ter uma faculdade federal do nível de IFE bem pertinho. Então, quando eu soube da oportunidade que ia ficar perto de casa, eu acho que esse foi o ponto principal. Na época, um pouco antes, né, como eu comentei, eu tinha entrado no curso de administração aqui, conhecia bem pouco da área, e quando eu abri o concurso eu acabei entrando. Só que eu acho que o grande diferencial, e aí a gente conversa com outras pessoas de outra faculdade que eu vejo do IFE, foi na primeira aula inaugural, eu não me lembro qual foi o professor que comentou, mas ele disse algo que eu achei bem bacana. Que ele falou, cara, a gente entende que todos vocês aqui, vocês trabalham, vocês às vezes têm família, têm filhos, então se eventualmente vocês tiverem algum problema que vocês não consigam frequentar a aula ou tenham que marcar, cara, vem conversar com a gente, vamos tentar fazer dar certo, não precisa desistir. Então, desde o começo, o curso em si, mas toda a estrutura aqui, ele demonstrou interesse em manter os alunos. Você vê relatos de outras faculdades, até federais, que tem professor que o cara faz de tudo para a pessoa reprovar. Sim. E o cara quer ser conhecido por isso, né? Não, minha matéria é difícil e tô nem aí. Como se todo mundo estivesse ali no mesmo patamar, né? Mas cada um sabe a realidade que tem e às vezes a dificuldade que a pessoa tem para vir no campus, né? Então, eu acho eu acredito que isso é visão, é muito cultura, eu acho que isso é muito bacana, né? E a gente ter uma faculdade desse nível aqui em Colombo, que não só forma profissionais na área de tecnologia, mas também na área de engenharia de alimentos, administração, é muito bom para o município como um todo, né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que começou aqui na área ali de administração, né? Inclusive aqui no campus. Quando você migrou para a área de análise e desenvolvimento de sistemas, você já tinha algum conhecimento? Ou você aprendeu tudo aqui e tudo no seu primeiro emprego? Cara, acho que o único conhecimento que eu tinha é de ligar o computador. Sério, cara? Sério. Meu Deus. Assim, eu sou de uma geração mais nova, então sempre gostei de estar no computador, de jogar, só que nunca foi um assunto que eu fui muito atrás de tentar entender como que funciona. Como que funciona a internet, como que funciona o computador, o que é um aplicativo, qual que é a diferença do aplicativo de celular para um aplicativo que você está rodando via web. Uhum. O meu conhecimento era praticamente zero. Então, quando eu soube da oportunidade, o Alisson, que é esse meu colega que me indicou na época, ele assinava a Alura, que é uma plataforma de cursos, e falou, cara, tô aí no acesso, dá uma olhada aí, vê se você gosta e tal. Cara, entrei, eu acho que como todo mundo que entra na área que está começando, fiz um curso de HTML básico, fiz lá minha primeira página web lá com o Hello World. Hello World, né, por favor. Todo mundo. Fiz a minha página, comecei a me interessar, só que quando você está ali no começo é tudo muito novo e tudo muito amplo. Então, cara, você tem linguagens de back-end, linguagem de front-end, linguagem mobile, aí você tem área de infraestrutura, área de dados, e você se sente um pouco perdido. Cara, para qual caminho que eu vou, né? E às vezes você não tem uma referência ou com quem você possa, muitas vezes até tirar uma dúvida, pedir um direcionamento fica difícil. E foi até engraçado, porque no começo para mim, como eu comecei desenvolvendo com HTML, fazendo as páginas web, estilizando, o front-end, eu acredito que ele é muito legal para quem está começando, porque ele é muito visual. Sim, então você consegue codar e você já vê o resultado daquilo, diferente de algumas vezes do back-end, que envolve muita regra de negócio, lógica. Então, eu acho que desde o começo eu falei, cara, quero ser desenvolvedor front-end. Estava com isso na minha cabeça, comecei a estudar alguns frameworks, na época, se não me engano, acho que era React ou Angular, só que surgiu, na época eu não estava trabalhando na área ainda, mas eu acabei conhecendo algumas pessoas que eram desenvolvedores. E me falaram assim, cara, estuda C#, estuda .NET, que você é uma vaga fácil. Pô, vou ver esse cara aí, né? Comprei um curso na época, comecei a estudar C#, linguagem, que é uma linguagem orientada a objetos, comecei a estudar um pouco mais de paradigma. Foi passar 2 semanas, o professor Ademir comentou que tinha aberto uma vaga de estágio BNE. Pô, cara, vou tentar, né? Me candidatei e deu certo. Eu falei, cara,
O cara tava certo mesmo, é só estudar C Sharp que é uma vaga. E em relação a estudar o C Sharp e o .NET, que você disse, né? Na faculdade, às vezes a gente pega e vê que é muito amplo o ensinamento. Eles ensinam lógica, eles ensinam o início. Então, você acha que sempre tem que vir da gente a parte de interesse da programação. É escolher uma linguagem, no seu caso você escolheu uma linguagem que foi indicada porque foi falado que seria mais fácil conseguir uma vaga lá, e a partir daquela linguagem você estudar por conta própria, não ficar esperando, aprendendo no curso, que no curso muitas vezes não é explicado nada, é isso? Com certeza, eu acho que assim, a faculdade ela vai te dar uma visão ampla de tudo. Como que funciona a área, o que cada coisa faz, o que você consegue trabalhar na área. Só que quando a gente fala de desenvolvimento de software, tem algumas coisas que são inerentes de cada linguagem, que é lógica, a sintaxe vai mudar um pouco, mas que você consegue reaproveitar. Mas eu acho que o principal, para quem até está começando, cara, ache uma linguagem que você se sinta confortável, e assim, não ache que você vai casar com ela. Cara, você pode começar com ela porque você achou mais fácil do que outra. Se especializa um pouco nela, entende um pouco melhor, porque quando você começa a entender, fica mais fácil para você absorver as outras linguagens. Por exemplo, um concorrente, né, vamos dizer assim, do .NET é o Java. Eu nunca trabalhei, espero nem trabalhar com Java, porque tem essa rivalidade, mas o paradigma, que é a orientação a objetos, é o mesmo. O que vai mudar é a sintaxe. Então é a mesma coisa como se a gente estivesse falando uma outra linguagem aqui, né? A gente está conversando em português e vai conversar em inglês. Qual que é o objetivo? A gente formular uma frase para que o outro entenda. Agora vai mudar como que a frase é estruturada para cada linguagem. E na linguagem de programação é a mesma coisa. Eu acho que quando você entra na faculdade, tudo é muito novo, a gente quer arriscar tudo. E quer aprender tudo de uma vez. Eu acho que é importante a gente ter esse contato com a superfície. Ah, beleza, isso aqui é HTML, isso aqui é Python, isso aqui é C Sharp, mas pelo menos o que funcionou para mim na época foi ter encontrado o C Sharp, e na época coincidiu que a vaga de estágio era para trabalhar com C Sharp, com .NET, e eu comecei, e desde então estou trabalhando com essa linguagem. Então acho que para mim facilitou bastante, porque dessa forma eu não dispersei meu foco estudando outras linguagens, entendeu? E hoje para mim, então se eu quiser trabalhar com Node, com Java, com Ruby, é muito mais fácil, porque eu já sei muito da base do .NET. Então só sei o que vai mudar de um para o outro é só a sintaxe, a maneira como que eu vou conversar com o código, né? Então o segredo é você pegar o maximizado que a faculdade te dá, o conhecimento básico que a faculdade te dá, e usar essa base de conhecimento para poder fazer um estudo mais aprofundado numa linguagem que é interessante no seu ponto de vista, então, né? Isso, eu acredito que sim, até porque vai muito do bunda na cadeira, né? Cara, não tem coisa que não tem segredo, cara. Você vai ter que sentar e você vai ter que estudar. E programação, ele é uma habilidade de repetição. Então é igual você aprender a falar uma linguagem nova. Cara, você vai ter que praticar, vai ter que escrever. Tem um youtuber, não sei se vocês conhecem, o Fábio Akita. Ele faz bastante conteúdo, o cara é um dinossauro, o cara é excelente. E o negócio que ele fala, que eu achei interessante, é que, cara, pega o seu código, vai lá, escreve um sistema, apaga tudo. Vai lá e faz de novo, repete. Faz 5, 10 vezes, até você entender. De repente, aquilo para você está natural. Então você não está mais preocupado, porque, cara, eu imagino que o que vai vir depois dessa linha é isso aqui. Então você começa a ter o entendimento da linguagem. Então as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Mas eu acredito que sim, eu acho que a faculdade, ela vai te dar uma introdução e vai depender de cada uma de até onde você quer ir. E é esse horário depois da faculdade, eu sei que é difícil, na época também eu antes de entrar no estágio, eu estava trabalhando com meu pai ainda, fazia faculdade, o tempo que sobrava às vezes durante a semana e no final de semana era estudando. Mas é um tempo que depois você colhe os louros, né? Cara, e dá pra perceber que foi um desafio e tanto, né? E até foi rápido, se a gente vê, porque, né, pelo que você disse, você entrou aqui no Instituto Federal, logo em seguida você já conseguiu estágio, já começou a estudar os códigos, né, o C Sharp que se disse, e assim, foi um processo rápido, né?
né, essa mudança de carreira? Teve esse controle para nós, teve esse choque, né, de mudança de carreira, mas eu queria que você falasse um pouco para nós qual que essa parte de migrar de área, né, qual que é a maior mentira que contam sobre, vou mudar de área, em 6 meses já vou estar trabalhando na área de tecnologia, vou estar podendo produzir, etc e tal. Qual que é a maior mentira que você acha que falam por aí sobre essa migração de área? Cara, eu acho que é uma pergunta interessante e é algo que a gente herdou da pandemia. Porque eu dei muita sorte de já no meu primeiro ano conseguir entrar no estágio. Mas se a gente analisar o cenário na época, o mercado estava muito aquecido. Por quê? Porque na pandemia, muitas empresas que não eram digitais ou que não eram do âmbito tecnológico acabaram que tiveram que investir. Então, quem já era uma empresa online, por exemplo, uma Amazon, um iFood, cresceu muito na pandemia, porque aumentou a demanda, as pessoas estavam em casa, as pessoas acabavam comprando mais. Quem não era digital teve que em algum momento acabar migrando para continuar atendendo, senão a empresa não vendia. Então, acabou que entrou muito dinheiro na área. Então, as empresas, elas estavam com caixa para poderem fazer a contratação, então acabavam que contratavam muitos profissionais júniores. Entrava muita gente na área que às vezes entrava com um cargo que não condizia com a habilidade daquela pessoa, porque as empresas tinham caixa para aquilo. Só que o que foi acontecendo? A pandemia foi um ponto fora da curva. Em algum momento ia normalizar. Então, lá por final de 2024, 2025, quando as coisas foram normalizando, essa curva ela começou a decair. Então, aquele boom que deu financeiramente para essas empresas começou a voltar ao faturamento que era. Então aquelas empresas não tinham mais aquele caixa que eles tinham, que eles podiam investir e ter vários profissionais. Então eles começaram agora a ter que peneirar um pouco mais. Então teve muitas ondas de demissão em massa, começaram a existir vagas mais voltadas para profissionais mais sêniores. Por quê? Porque antes, como a empresa tinha dinheiro, então ela poderia arriscar. Então eu consigo formar um time aqui mais novo, mais júnior, porque eu tenho fôlego, eu tenho dinheiro, eu posso tentar arriscar nisso. Agora, quando diminui o faturamento e a empresa não tem caixa suficiente, ela começa a arriscar menos. Então, agora, para essa oportunidade, eu preciso ter um profissional que ele tem mais tempo de casa, que ele vai saber o que ele está resolvendo. Então, ele deu uma enxugada no mercado. Só que o mercado ele voltou a ser o que era antes, né? Então, o boom que a gente teve na pandemia, de muita gente entrando, que inclusive foi o meu caso, que facilitou para eu ter entrado, hoje em dia é um pouco diferente a situação do mercado. Só que eu acho que a maior mentira que contavam na época era que você ia ganhar rios de dinheiro. Você já ia entrar na área ganhando 7, 10 mil reais. Teve casos? Teve. Porque eram situações atípicas. Só que muitas dessas pessoas que entraram nessa situação não se mantiveram. Então foi uma situação que existiu na época e que hoje se normalizou. Então, pelo menos da minha vivência daquele período, era justamente isso. De ser uma área que paga bem. Realmente, é uma área que, comparado com a média das outras profissões, ela paga bem. Só que é uma área que demanda também. Então, existe muito essa parte do estudo, o risco que, às vezes, dependendo do produto que você trabalha, está envolvido. E eu acho que a maior mentira, tirando essa que eu contei, é acreditar que é fácil. Você que está na área do mercado de trabalho já há algum tempo, trabalhando, efetivamente fazendo ali agora, né? Teve esse boom de inteligência artificial. Muitas vezes quem está começando agora vai pegar um vibe coding da vida e achar que é fácil. Até onde isso vira verdade no dia a dia empresarial. Porque no dia a dia empresarial você não vai colocar o teu código numa inteligência artificial que você sabe o que ela vai fazer. Pode ser que ela te ajude em alguma coisa, mas pode ser que ela acabe com o teu código inteiro ali. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Qual que é a realidade do mercado hoje, para quem trabalha realmente, mete a mão na massa ali? Porque uma coisa nós estamos aprendendo agora e a gente usa muito inteligência artificial porque é fácil e a gente está aprendendo, é o começo. Mas para quem já precisa trabalhar com o código real, funcionando, que não pode deixar a peteca cair, como dizem, né? Como que está sendo utilizada? É utilizada a inteligência artificial ou é deixado mais de lado e é confiado mais nos profissionais? Como que está sendo essa utilização? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu peguei um pouco do que era o mercado antes da inteligência artificial. Quando eu entrei em 2021,
não existiam tantas ferramentas igual tem hoje. E eu tenho uma lembrança clara de uma das empresas que eu trabalhei, quando surgiu o Copilot, como era o receio dos desenvolvedores. Porque existe um certo preciosismo no que a gente faz, no código que a gente cria, às vezes tem muito ego envolvido, e alguns profissionais viam, não, como assim a gente vai delegar para IA? Como que a gente vai confiar nosso código para IA? E hoje, e isso tem questão de 2, 3 anos, hoje isso mudou completamente. O mercado hoje, principalmente em grandes empresas, eles estão orientados que a IA seja uma ferramenta do dia a dia. Então hoje, como desenvolvedor, eu acredito que para quem vai entrar na área, você já tem que entrar sabendo como utilizar o IA. Seja um cloud, seja um ChatGPT, como que você pode usar aquilo no seu dia a dia. Porque já é comprovado, aquilo otimiza muito o teu tempo de desenvolvimento e até o tempo de entrega. Teve, se eu não me engano, acho que foi com o Spotify recentemente, que eu acho que foi do final do ano para cá, que teve algumas features que foram totalmente desenvolvidas por IA. Não teve um time de desenvolvimento. Então, foi totalmente feita e validada pela IA. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje, a IA ela entra como uma das ferramentas da nossa caixa de ferramentas, né? Então, é algo que você consegue usar para facilitar o teu dia a dia como desenvolvedor. Então, até estava comentando com o Fabiano antes, né? Cara, se você tem algo que vai facilitar, vamos supor, eu preciso derrubar essa árvore. Por que eu vou derrubar essa árvore no machado se eu tenho uma motosserra? A IA é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo na empresa que eu estou hoje. Hoje, qualquer empresa, se você quer ter um MVP, você quer ter um produto ali mínimo para você lançar, se a gente não considerar IA, você vai, primeiramente, ter que ter uma equipe de designer para ele poder prototipar, ele desenhar. E aí você vai ter que ter ou um desenvolvedor front-end ou um full stack, que ele vai ter que desenvolver ali tanto a parte da API quanto a parte do front-end. Vamos colocar um produto pequeno que seja, pode colocar uns 2, 3 meses, jogando baixo. Hoje, com a IA, tem algumas ferramentas, por exemplo, o Lovable, que ele sobe para você já bonitinho, com a cara do teu design system, que você consegue colocar como contexto para ele. Então, beleza, eu tenho aqui no if, ele tem que seguir essas cores, esse tipo de botão e essa biblioteca. Eu consigo dizer para ele e com base nisso ele já desenvolve. Então, teve um caso agora recentemente que a gente precisava ter um protótipo de uma parte do sistema novo que quem fez foi a PM, a Product Manager. Ela fez tudo novo. Fez assim, em menos de uma semana. É um código que vai para a produção, igual você comentou? Não. Só que você entende que como diminuiu drasticamente o tempo para você validar. Então o que acontece? Ela criou a primeira versão, o MVP, agora esse produto vem para a gente que é desenvolvedor, e beleza, o que a gente precisa refinar aqui? Então, as ferramentas de IA, elas ajudam muito as pessoas que são da área de negócios. Porque antes, o conhecimento da gente poder desenvolver um sistema e colocar ele no ar, estava com o desenvolvedor. E muitas vezes você precisa de uma pessoa especializada. Ou você teria que ter um DevOps, que ia preparar o servidor, ia preparar a nuvem, ia criar todo o ambiente para você publicar. Aí você teria que ter um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor front-end. Aí se eu quero fazer um aplicativo para o celular, tem que ter um desenvolvedor mobile. Mas o aplicativo é para iPhone ou para Android? Muda? Ou é para os dois? Então você entende que para eu ter um produto mínimo que atenda tudo isso, é no mínimo 5, 6 pessoas. E a folha salarial? Aí você coloca isso vezes o tempo que vai ser desenvolvido. Então hoje com uma IA que você paga ali 50, 100 dólares a mensalidade, o cara consegue colocar um MVP no ar em menos de uma semana. Que daí vocês, como profissionais experientes, vão lapidando, vão colocando as regras de negócio. Exatamente. Porque a IA não vai saber as regras do seu negócio. Isso. Mas os profissionais que estão mexendo todo dia sabem as regras. Aqui já é a parte de contabilidade, aqui já é a parte do ADM, aqui já faz a parte do RH. Daí vocês conseguem lapidar esse diamante bruto, vamos dizer assim, e deixar aí alguma coisa mais confiável e utilizável. Se hoje você entra numa empresa e você tem que entender o sistema, o que eles vão dar para você? Vão te dar uma documentação. Sim. Então você, como desenvolvedor, você vai ter que ler, vai ter que entender, esse sistema faz isso, por que ele faz isso? Por causa disso. Hoje a IA tem esse mesmo contexto, você consegue dar esse contexto para ela. Então o que acontece? Hoje a gente está muito orientado a codificar, orientado para a IA, e a documentar também.
Então, é muito comum, e hoje até uma prática que a gente faz na empresa que eu tô atuando atualmente, a gente tem documentado toda a regra de negócio do sistema, como as telas têm que funcionar, e quando eu peço para ela fazer uma alteração ou implementar uma feature, eu peço que ela tenha aquele documento como contexto. Então, quando eu vou falar com ela, eu falo assim, a partir desse documento que tem minha regra de negócio, eu preciso que você implemente a feature tal que está documentada nesse documento aqui. E nesse documento, que no caso vai estar documentado, que basicamente é uma user story, igual a gente vê nas aulas de análise de requisito, ele tem documentado tudo como tem que ser a feature. Então, hoje ela já tem esse contexto. Então, ela não, o que a gente costumava dizer, ela delirava, né? Então, ela, muitas vezes, ela se perdia, não tinha contexto. Hoje é muito diferente, a gente consegue dar muito contexto para o que ela está fazendo. Então, acaba sendo um padrão bem comum hoje em dia, que os projetos têm uma documentação que seja própria para IA. Então, ela é utilizada como contexto e, com base naquilo, ela faz o código. Entendi. Sem querer desviar muito do foco aqui do assunto, mas você falou agora há pouco sobre o mercado estar mais enxuto, né? Você não acha que muito disso é por causa da IA? Porque assim, ó, hoje não precisa mais se contratar júniores, né? Você pode contratar um estagiário e ele com a IA na mão, ele já faz o que há bons 6 anos atrás um júnior faria. E você sente isso na sua empresa? Ou lá eles ainda contratam júnior, ainda treinam as pessoas e tudo mais? Eu acredito que não, pelo menos não é uma realidade agora. Muito do que a gente vê, eu não sei em que momento que vocês tiveram contato sobre a tecnologia, ou como que foi? Como foi para você, quando você ouviu falar a primeira vez? Como assim, tecnologia? Sobre a área de TI. Sobre a área de TI? Acho que desde o colégio, né? Eu sou novo ainda, né? Então, eu tô nessa área, ou conheço ela já desde que eu tinha uns 17 anos, desde 2016, talvez. 2016. Eu acho que muito é o que eu tinha comentado anteriormente. A gente passou pela questão da pandemia, onde as empresas tinham caixa muito alto, então elas poderiam arriscar mais, contratando mais profissionais júniores, só que o movimento que aconteceu foi o mercado voltando ao que era antes da pandemia. Então essas empresas que tinham caixa suficiente para poder arriscar tendo profissionais mais novos, porque o que acontece? Quando a gente fala de uma contratação de um estagiário ou de um profissional júnior, eu estou contando que eu vou desenvolver aquele profissional em casa. Então, provavelmente, ou eu vou colocar ele dentro de uma equipe onde eu vou ter um profissional acompanhando ele, ajudando no desenvolvimento, ou eu tenho todo um plano de desenvolvimento dentro da minha empresa, para poder lapidar aquele profissional e ele venha crescer dentro de casa. É diferente do profissional sênior. Quando você contrata um profissional mais sênior, você já sabe que ele vai entrar resolvendo. Você sabe que a curva de aprendizagem dele vai ser menor. Então, o que acontece? O que a gente vê agora é a normalização do mercado antes da pandemia. Então, as vagas agora, elas de fato diminuíram, só que elas acabam buscando profissionais que têm mais experiência, porque as empresas não podem arriscar tanto igual elas estavam arriscando na pandemia, porque o dinheiro é finito. E uma contratação de uma equipe de desenvolvimento, é caro. Então, acaba que as vagas que tinham antes da pandemia, em comparação com o que tem agora, diminui a questão de quantidade e também a questão de nível. Só que, eu acho que alinhado com a sua pergunta, eu estava vendo, tem até um estudo que diz que esse movimento é justamente o contrário. Por quê? Lembra quando eu comentei que agora a gente tem pessoas de negócio que podem fazer sistemas? O que acontece? A Ambev, a Bembev, o grupo que eu trabalho, é uma empresa orientada à tecnologia. Só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 25 mil aplicações dentro de casa. Então, desenvolver sistema está no core da empresa. Só que você pega uma empresa, por exemplo, que ela não tem uma equipe de TI, ela não tem desenvolvedor. Só que agora, o dono do comércio ali que tem um mercadinho, o cara pode muito bem ir no Lovable, mandar um prompt e criar um sistema, não é verdade? Ele cria um sistema ali que vai funcionar e vai atender no dia a dia. Só que ele não tem o conhecimento para sustentar esse sistema. Ele consegue fazer até onde a ferramenta dá oportunidade para ele. Então, o que acaba acontecendo? Essas empresas que agora estão entrando na área de tecnologia com esse advento dessas ferramentas, elas acabam tendo que contratar mais profissionais. Porque agora precisa ter profissionais para sustentar essas ferramentas que antes não existiam. Ainda sobre esse processo de aprendizado, como é que foi o teu processo? Você teve que escrever muito código na mão?
Você falou que fez alguns cursos, né, em algumas plataformas pagas, aí como é que foi esse processo de aprendizado? Esse de código na mão não é da minha época. Não teve aula com o Emílio? Tive aula, mas felizmente não precisei passar por isso. Eu fiz alguns cursos online. Eu acredito que, igual a gente estava conversando antes, né, o conhecimento que a gente vai ter é muito do tempo que a gente dedica àquilo. Então é sentar na cadeira e começar a estudar. Fiz algumas formações, tenho até uma certificação da Microsoft, e muito conteúdo foi conseguido de forma gratuitamente. Eu acho que pela praticidade, a gente acaba sempre optando pelo caminho mais fácil. Então hoje com a IA facilita bastante. Então às vezes a gente tem um problema e a gente pede para ela resolver. Só que todas as linguagens de programação, ferramenta, elas precisam ter documentação oficial. E cara, nada melhor que a documentação para você saber como que funciona aquela linguagem. Porque tá tudo ali, tudo que ela precisa. Então isso é até engraçado. Muitas vezes eu gastava às vezes tempo ali tentando debater com a IA porque não estava funcionando, ou ia no Stack Overflow. Eu entrava na documentação, na segunda ou terceira linha já estava explicado como tinha que funcionar. Ou seja, se eu tivesse olhado a documentação desde o começo, já teria resolvido o problema. Então eu acho que os cursos, eles são superficiais também. Alguns cursos, claro, são mais aprofundados, só que eles sempre vão atingir só. Ele vai te dar um contexto daquilo que você tem que ver. Aí cabe a você se aprofundar. Então, eu acho que é o meio, é muito legal porque você consegue ter algo mais mastigado. Você tem um outro profissional que fez uma curadoria, que ele está te explicando, só que para você ter um domínio um pouco maior, acaba que você tem que ver muito por conta, e eu acho que a documentação ela ajuda bastante. Agora, Guilherme, mudando um pouco esse foco aí de empresa e de trabalho. Bom, depois de 1 ano e meio você está voltando aqui para o campus, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, de como foi a sua experiência aqui no IFE, né? Você teve algum professor que você teve ali um carinho a mais, ou alguém que tenha te provocado nessa área de desenvolvimento? Cara, eu acho que todos os professores do IFE aqui são sensacionais, todo mundo é comprometido com a causa, mas um professor em especial que na época me provocou bastante, que foi já no final do curso, foi o professor Eduardo Klock. Não sei se ele está aqui ainda. Tá, ele deu aula pra ele. Ele tinha uma visão muito legal de mercado e uma visão muito de indústria também. Eu acho que ele trabalhou por muito tempo, se não me engano, na Klabin. Então ele conseguiu trazer muito dessa visão que ele tinha, de alguém que estava inserido no mercado, como provocações para a gente. Na época a gente conversava bastante, ele acompanhou alguns projetos que eu estava fazendo com alguns alunos na época, e ele sempre trouxe essa visão para a gente. Mas eu acredito que todos os profissionais aqui, que eu acho que é o mais legal do IFE, é que a maioria dos professores eram ou ainda são profissionais da área. Então você acaba conversando com pessoas que estão inseridas na área. Que muitas vezes você tem um professor ou alguém que, às vezes, a visão de mercado ou a realidade que ele viveu já não é mais a mesma que está acontecendo agora. Então eu acho que a gente ter esse contato com esses professores que ainda atuam é muito importante para a gente. Cara, e assim, ó, acho que tem muito para expandir tudo, né? A parte de tecnologia, até o plano de carreira. Eu queria que você falasse assim, o que você imagina do Guilherme Navarro daqui a 5 anos na área de tecnologia, que a gente está falando até de um caso de sucesso, né? Recém-formado, veio de uma outra área, né? O que você projeta para a tua carreira? O que mais que te desafia a você aprender? Qual que é o teu desafio daqui para frente nos próximos 5 anos? Cara, é uma pergunta muito boa, porque 5 anos parece tão longe, só que eu vendo agora faz 5 anos que eu entrei na área, em 2021. E eu estava até conversando com uns amigos meus, e quando eu migrei de área, eu tinha muito claro para mim que eu não queria errar à toa. Então eu não queria ter missing bullets, que eles falam, né? Tipo, eu não queria ter muita bala perdida. Porque quando você fala de migração, você está saindo do local que você está confortável, que você tem uma certa expertise, muitas vezes você já tem um salário, você já está consolidado, para ir desbravar algo novo, que você muitas vezes não tem a certeza se vai dar certo ou não. Então eu falei, cara, não quero errar tanto. Então o que eu fiz? Eu tinha um caderninho meu e eu anotava lá aonde o Guilherme queria estar daqui 1, 2, 3 anos. Então tipo, eu colocava lá, daqui 1 ano eu quero estar efetivado na empresa que eu estou. Daqui tanto tempo eu quero trabalhar em tal empresa. E eu tinha muito claro
os meus próximos 3, 4, 5 anos aonde eu queria estar. E o mais legal de tudo isso é que todas as metas que eu escrevi no caderno eu consegui alcançar. Legal. Principalmente as empresas que eu queria trabalhar, inclusive a BemBev é uma delas. É uma empresa que eu sempre acompanhei. Tem um colega meu que trabalha lá e eu olhava assim e falei, cara, um dia eu quero poder trabalhar aqui. E eu consegui. Só que o mais engraçado é que agora acabou as metas que eu tinha de 5 anos, né? Eu tenho que reescrever elas. Reescrever novas metas. Novas metas. Só que eu acho que esses últimos 5 anos, ele me permitiu me descobrir muito e descobrir muito a pessoa que eu quero ser profissionalmente. Hoje eu vejo que a programação para mim é um meio. Hoje é o que me dá sustento, é o que eu trabalho. Só que eu acredito que eu posso abrir muito mais profissionalmente no que eu faço. Eu gosto muito de pensar em um produto. Quando a gente fala de produto, a gente fala de criar, você acaba conversando com pessoas de outras áreas, você não fica só no teu quadradinho de desenvolvimento, você busca inovação, você tenta trazer soluções, e muito do que eu vejo para a minha carreira para os próximos anos é justamente ir para essa área. Hoje eu vejo que muito o que eu faço, e eu acho que todo trabalho assim, a gente é muito resolver problemas. Mas o que eu quero é poder criar problemas para os outros resolverem. Quer inverter o jogo. Quero inverter o jogo. Quero estar do outro lado da mesa. Lançar um desafio. Resolvam. Resolvam. Mas acho que é muito isso. Eu vejo o desenvolvimento, a programação como meio, me ajudou a estar onde eu estou hoje, só que eu quero poder desenvolver produtos, empreender. Inclusive, eu tenho um aplicativo agora que eu estou desenvolvendo com mais 3 amigos, que a ideia é a gente lançar ele esse mês ainda. Perdão, mês que vem, né? Eu não sei como vai ser o podcast aqui. Mas basicamente é um aplicativo que ele ajuda você a gerir investimentos especializados em fundos imobiliários com IA. Então a gente tem um assistente, a Sofia, que é uma IA própria, que ela tem todos os fundos imobiliários. Então ela tem todo o histórico de abertura, fechamento de preço. A gente fez um processo que esses fundos eles são obrigados a todo mês fornecer um relatório de PDF. Só que esses relatórios têm 30, 50 folhas. E a gente tem mais ou menos 500 fundos listados em bolsa. A gente tem uma rotina que todo mês, quando sai, a gente extrai o conteúdo daquele arquivo e dá como contexto. Você consegue conversar com seus investimentos. E o mais interessante é que a gente está em 3 nesse projeto, que é a FIA, e muito do desenvolvimento dele foi potencializado por causa da IA. Então hoje, como que funciona o meu processo de desenvolvimento dentro da FIA? Eu tenho os 2 projetos abertos, eu abro o cloud, ele tem o conteúdo dos 2 projetos, eu especifico para ele o que eu quero, e ele vai lá e implementa tanto o projeto do mobile quanto do back. Então, aquele trabalho de carregar piano, de escrever código do zero, eu diminui. Então, a gente acaba gastando tempo com o que realmente importa. É legal desenvolver? É, mas leva tempo. E hoje com a IA você consegue colocar, como você comentou, né, o cara consegue colocar um aplicativo, um sistema no ar em menos de uma semana. E daí vocês, com o código bruto ali, todo desenvolvido, vamos dizer assim, a IA fazendo, vocês conseguem fazer o planejamento do negócio. Isso. É fazer, realmente lapidar o que a IA está oferecendo. Tipo, aqui esse ajuste fino vai ficar melhor. Isso, então vocês vão exatamente. lá e fazem aquela alteração naquele ponto ali e fazem o troço rodar melhor. Isso, porque todo mundo aqui trabalha, o tempo é finito, e às vezes o tempo que eu tenho livre para poder trabalhar nos projetos pessoais é de noite ou final de semana. Então a IA me ajuda bastante nisso. Então, ao invés do tempo que eu gastaria escrevendo código, que é o que eu já faço no meu dia a dia, eu gasto o tempo que realmente importa. Então eu estou pensando em como que a gente pode ter um produto melhor, quais que são os diferenciais do meu concorrente. E essa parte de carregar piano, que a gente fala, né, esse trabalho oneroso, que é escrever código, a gente delega tudo para IA. Eu acho que, considerando os Estados Unidos e China, que são, né, como posso falar, exemplos aí de ponta, de tecnologia de ponta e de desenvolvimento, você acha que o Brasil ainda tem muito para se desenvolver? Ou o que você pode ajudar nesse desenvolvimento cultural até para o Brasil, ou regional, né, na região onde você mora hoje? O que você pode, com a tua profissão, ajudar no desenvolvimento, sei lá, da cidade, das pessoas, de repente ter um pouco melhor de vida, né, uma condição melhor de vida? O que você acha que você pode contribuir para melhorar na vida das pessoas com o teu curso ou com o teu conhecimento? Eu acho que hoje, com essa facilidade, esse advento da IA, a gente consegue desenvolver muita coisa. A gente consegue achar problemas e ter uma solução rápida para eles.
Então, vamos falar de um TCC que levaria, se você fosse só escrever, levaria 1 ano, até um pouco mais. Aí Estava falando, né, a gente considerando os países ou a questão de desenvolvimento da tecnologia, a gente vê Estados Unidos, China, né, como inovadores, né, estão na ponta, né, como desenvolvedores. Aqui no Brasil, você como trabalhando na área, como desenvolvedor, o que você acha que você consegue ajudar, né, ou o que você pode contribuir para o nosso desenvolvimento, até regional, na cidade onde você mora, no local do trabalho, né? Como você acha que o teu conhecimento na tecnologia pode ajudar a vida das pessoas? cara, essa é uma pergunta muito bacana e é engraçado porque a gente tem muito profissional hoje que trabalha para fora. Então, acho que a maioria dos sonhos de alguns desenvolvedores é justo trabalhar para uma empresa europeia, americana. Porque você estando aqui no Brasil, você recebe em dólar, recebe em euro, e você acaba tendo um salário 7 vezes maior do que você receberia aqui. Qual que é o meu ponto com isso? Muitas das empresas que, como você comentou, que são inovadoras, estão utilizando mão de obra brasileira. Não é que seja um problema, muito pelo contrário. Isso permite que a gente, estando aqui no Paraná, em Colombo, a gente possa trabalhar para uma empresa internacional. Hoje o produto que eu trabalho é um produto global. A gente tem metade da equipe é indiana, que cuida de parte do produto, e toda sexta-feira eu tenho uma reunião com eles. Só que isso estou falando de uma empresa global, a maior cervejeira do mundo. Só que muitas startups acabam contratando profissionais brasileiros e até mesmo indianos por causa do custo da mão de obra. Porque eles sabem da realidade, de como a nossa moeda aqui é fraca, então para eles é mais viável ter um profissional brasileiro onde ele paga menos do que ter um profissional do próprio país. Legal. E assim, ó, a gente falando de um caso, um case de sucesso, né? Ex-aluno, repito isso mais uma vez, que conselho que você dá, né, para o aluno de hoje, até para nós, né, estamos terminando o curso, ou aquele para que vai entrar no curso, você teria alguma dica, algum conselho para dar para esse pessoal que tá vindo aí? Cara, eu acho que o principal é não desistir e acreditar. Não é um caminho fácil, muito pelo contrário, é uma área que cada vez cresce mais. A gente tem a questão da IA, que é um facilitador. Eu acho que se a gente consegue usar isso para potencializar o nosso estudo, é um grande adianto. Então, eu digo por mim, na época, quando eu precisava estudar conteúdo, ver alguma coisa, procurava na internet, fazia um filtro, fazia uma curadoria do que fazia mais sentido que eu estava vendo. Hoje você abre qualquer chat, você joga um vídeo, pede para ele resumir, ou pede para ele buscar os melhores cursos ou os melhores conteúdos. Então hoje a gente tem em nossas mãos um grande potencializador. Então acho que cabe a gente saber utilizar. E eu acho que o principal para mim, na época, na condição que eu tinha, onde eu estava inserido, eu consegui fazer uma transição um pouco mais tranquila. Eu sei que existem realidades e realidades. Tem pessoas que é mais difícil porque a pessoa tem família ou às vezes tem algum familiar enfermo, mas é possível. Eu sou um caso, mas eu tenho colegas o Alexandre, que até estudou aqui no campus, ele fez uma migração de carreira com 40 e poucos anos também. E hoje trabalha na empresa que faz os sistemas da prefeitura aqui de Curitiba e em outros municípios do Brasil. 40 e poucos anos. 40 e poucos anos e fez a migração diária. Então, assim, é possível. Eu acho que a idade não é um limitador, muito pelo contrário. Hoje, se você pega, por exemplo, você comentou que você trabalha em banco. Isso. Se você pega um profissional igual você e insere dentro da área de tecnologia, você tem uma bagagem, você tem uma experiência muito ampla, diferente do profissional que entrou, acabou de fazer a faculdade, está com 18 anos, primeiro estágio, a sua visão de vida e a tua maturidade, até mesmo para você lidar com problemas, é diferente. Como você lida com pressão. Então, com certeza, a cabeça que você tem é diferente da cabeça de um jovem de 18 anos que está no primeiro emprego e o chefe está ali em cima porque caiu o sistema, está o cliente cobrando, o cliente ligando, está todo mundo cobrando em cima de você, querendo saber o que aconteceu, e aí, como que você lida nesses momentos? Entendeu? Então eu acho que idade não é um limitador. Eu acho que é importante você ter um plano, você se planejar e o principal é estudar e praticar. Não tem fórmula mágica, eu acho que não tem dica, é sentar a bunda na cadeira e codar. Legal. Eu vou usar aqui até uma frase que o Walter usa muito, aprendi isso com o Walter, se o Walter quiser contribuir, mas ele fala assim, cara, em 3 anos da faculdade a gente aprende várias linguagens, né?
E não tem como você se tornar um expert naquela linguagem, né? A gente vê superficial, né? Mas eu acho que vale muito do aluno, né? Se identificar com uma linguagem e correr atrás, né? E se aprofundar na área. Não é assim, Walter, que você fala? O que eu falo é o que nem ele disse, é um pouco de vivência que eu tenho, né? Em 3 anos que vai ficar aqui, você vê tudo por cima. Uhum. Você vê um pouco de Java, um pouco de Python, um pouco de PHP, um pouco de HTML. Vai de você ter um interesse, tipo assim, olha, é aquilo que eu gostei. E como nosso amigo disse ali, nosso entrevistado, né? Você tem que pegar, botar a bunda na cadeira e falar assim, olha, agora eu vou aprender isso. E aprender. A partir do momento que você aprendeu aquela linguagem, como ele disse também, te abre uma nova visão para outras linguagens. É a forma de você escrever que vai diferir, mas você quer aquele mesmo objetivo que, no caso, é a linguagem. É o inglês para o português e assim por diante. É você se adaptar, no caso. Mas se você já souber uma linguagem, já facilita bastante. E até falando sobre esse mercado internacional, vocês sabem qual que é o principal diferencial de profissionais brasileiros do que os demais? Um chute. Por que de repente eles escolhem os brasileiros e não escolhem de outros países? Mais ou menos isso? Também, mas comparado com o profissional norte-americano, qual que é o principal diferencial que o brasileiro tem do que os demais? Eu posso chutar também. Cada um tem um chute. Eu chutaria que é a resolução do problema. Resolução de problema. Eu também, é o jeitinho É brasileiro. o jeitinho brasileiro, exatamente. Eu acho que é o jeitinho brasileiro. A criatividade. É a criatividade. Tipo assim, você vê o problema, daí você olha aquele problema e fala assim, não, dá pra fazer um pouco diferente. Dá pra fazer um pouco mais fácil também, né? É o famoso. Cara, é exatamente isso. Dizem que o profissional brasileiro, isso na área de desenvolvimento, ele é mais generalista do que especialista. Então, comparado com outros profissionais, acabam que os profissionais, por exemplo, americanos, eles são mais especialistas. Por quê? Porque eles estão na língua materna deles, que é o inglês, então é mais fácil para eles aprenderem, então é mais fácil para eles se especializarem numa linguagem. E o mercado também é diferente. Por quê? Porque nos Estados Unidos, como a moeda deles é o dólar, tanto a contratação quanto para você sustentar uma cloud, por exemplo, você paga na moeda deles, que é o dólar. Se você vem aqui para o Brasil, você vai fazer uma contratação de uma Azure, de uma AWS, você paga aquele serviço em dólar. Então é praticamente vezes 6, vezes 7. Então para a gente é muito caro. Então o que acontece? Aqui as empresas tendem a ter um profissional que faz tudo. E lá, como eles têm dinheiro, eles têm caixa, eles acabam tendo um profissional que faz cada coisa de forma especializada. Então o brasileiro, como ele está acostumado a ter que lidar com front-end, back-end, agora sobe um servidor, agora atende cliente, quando ele chega num cenário onde ele tem somente uma frente para ele atacar, ele acaba se diferenciando. Porque é isso que você falou, né? Ele pega o problema e, cara, vou dar um jeito de resolver. Não sei como, vou dar um jeito. Mas é isso, o profissional brasileiro acaba sendo mais generalista do que especialista nesses casos. Então, Guilherme, a gente está falando sobre a formação, né? Você ter um diploma em mão. Você acha que isso é importante? Falando para aquela pessoa que de repente começou o curso e fala assim, estudar para aqui, eu vou trabalhar, né? E migra direto para a área sem concluir o curso. Ou então algumas pessoas vêm aqui para o curso só para ter o diploma. Né? Na tua opinião, o diploma é importante? Com certeza sim, eu acho que existem casos e casos, mas para mim, pelo menos, foi muito importante, porque foi através da faculdade que eu conheci a área e também tive contato com o meu primeiro emprego. No que o diploma ele ajuda, né? O que a faculdade ela ajuda? O estágio obrigatório, então é mais fácil você se inserir no mercado sendo estagiário do que você entrar depois estando formado, sem ter experiência prévia na área. E também a questão do conteúdo. Quando você entra na faculdade, você tem um contato com várias frentes. Então você vai saber montar uma análise de requisitos, você vai estudar um pouco sobre alguns paradigmas, sobre linguagem de programação. Então ela te dá todo um contexto que com o tempo e profissionalmente você vai se especializando e se aprofundando. A pessoa que muitas vezes ela acaba estudando para entrar na área tem alguns conceitos e alguns assuntos que ela acaba não pegando. E tem algumas empresas, principalmente aqui no Brasil, eu trabalhei em uma delas, que para você atingir um certo nível é obrigatório que você tenha o diploma, e se você quiser ser um arquiteto, por exemplo, você tem que ter uma pós-graduação.
Então, principalmente em empresas maiores e mais consolidadas, elas prezam muito. Por quê? Porque o diploma prova que o Fabiano dedicou 3 anos da vida dele estudando naquela área. Então, eu acho que é um facilitador. Para a pessoa que está começando agora, não conhece muito, conhece pouco da área, quer entender um pouco melhor, a melhor coisa é a faculdade. Você entra, você vai ter contato com outros profissionais, pessoas que estão entrando ao mesmo tempo que você. No caso do IFE aqui, a gente tem uma empresa parceira que acaba alocando muitos estudantes como estagiário, então facilita. Então, se você não tem uma faculdade, você não consegue entrar como estagiário. Então, ela já é um facilitador só por esse motivo. E principalmente o contato. A maioria não, né? Todas as oportunidades que eu tive das empresas que eu trabalhei foi alguém que me indicou. E todas as pessoas que me indicaram eu conheci na faculdade. Então foram pessoas que a gente conviveu, a gente desenvolveu um certo relacionamento, sabia que eu tinha o que era necessário para aquela vaga e estava me indicando. Então se eu não tivesse feito a faculdade, eu não teria tido essa oportunidade que eu tive. Legal, Guilherme. Então, cara, queria te agradecer, eu acho que, cara, foi muito legal essa entrevista, né? Obrigado por ter aceitado o convite e foi assim, a gente aprofundou bastante no assunto, acho que todos nós aqui saímos muito felizes, né? Até mesmo quem vai assistir esse vídeo, né? Na questão de, assim, como que um aluno, né? Ou a pessoa que passa aqui no Instituto Federal, né? Até onde ela pode chegar ou o que ela pode se desenvolver, estando aqui, né, passando aqui pelo Instituto Federal. Queria te apresentar aqui, deixar um brinde contigo, cara, a gente fez uma caneca. Oh, show de bola, cara. Né? Queria te presentear ela, para que você possa usar aí no final de semana, quando estiver fazendo seus trabalhos, né? E que seja uma lembrança desse momento que com certeza ajudou bastante, né? O nosso curso, vai ajudar também aqueles que vão estar assistindo o vídeo futuramente. Então é isso aí, galera. Boa, valeu. Valeu. Maravilha.